you'll smile at me. Gostaria de lembrar vocês que hoje ainda nós temos o quadro da limusine, né? Pois é, gente. No quadro da limusine, quem vai participar é a Bruna Francini, que foi a nossa ganhadora da promoção do passeio na limusine. E o convidado é o Gustavo Remor, ele que é da produtora 048, que tem uma história muito longa comigo. Foi a pessoa assim que pegou o meu início de carreira na TV, inclusive eu não pensava em ir para a TV, ele que resolveu que eu era uma ótima apresentadora e ficou me convencendo um tempão. Ele vai contar toda a história para vocês e vai ser com certeza muito legal. Eu gostaria de mandar um beijo também para a Zane da Divina Rosa, que está sempre me vestindo aqui, mandando essas roupas maravilhosas que a gente está mostrando aqui no programa, inclusive a da limusine de hoje também é da Divina Rosa. Agora a gente vai falar de pelo encravado. Gente, hoje em dia, todo mundo está se depilando, né? Ninguém mais gosta de pelo, inclusive a maioria das pessoas depilam axilas, depilam as pernas, depilam, e os homens também, né? As costas, o peito e as áreas genitais também. Então, geralmente, surge aqueles probleminhas do pelo encravado. Eu estou recebendo aqui a doutora Vanessa Martins da Silva, ela que é médica dermatologista, e vai explicar para a gente como é que funciona isso, como lidar, né, com essa situação. E aí, doutora, seja muito bem-vinda, né? E eu gostaria de falar diretamente sobre o pelo encravado, né? Como resolver isso? A gente não sabe se vai fazer uma depilação com cera, que eu acho que é o que a maioria das mulheres fazem, porque dói pra caramba, né? Tanto que os homens não fazem, não aguentam. Ou, de repente, a mulher quer dar uma enroladinha, daí passa Gilete, dá aqueles problemas, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que a gente poderia ficar melhor nessa situação. Eu gostaria muito de agradecer o convite, é uma honra estar aqui no seu programa hoje. E a primeira coisa, que eu acho que é a dica mais importante, né? É saber se realmente se trata, primeiramente, de que é um caso de pelo encravado, né? Então, é importante, né, que os pacientes saibam que nem tudo que inflama ali na região dos pelos, né, nas axilas, na região das virilhas, né, que são as áreas mais comuns de ter pelo encravado, nem tudo que inflama nessa região é realmente pelo encravado. Então, é importante, né, que você, às vezes, tenha a avaliação de um médico dermatologista, né, inclusive que seja credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para estar avaliando esses pacientes e ver se realmente aquilo ali é um pelo encravado, né? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, né, então, se tratando de pelo encravado, né, existem algumas coisas, alguns fatores que podem favorecer o aparecimento disso. Mas, primeiramente, por que que o pelo encrava? Então, o pelo encravado, na verdade, ocorre quando ele está crescendo e ao invés dele sair, né, da pele e aparecer, ele se encurva novamente e cresce, então, encurvado sobre ele mesmo. Por baixo da pele. Isso dá uma inflamação naquele local, né, forma uma área avermelhada, produz dor, né. Essa inflamação, inclusive, propicia, né, o aparecimento de infecções, né, e essa infecção, inclusive, pode dar origem a pus, pode se tornar uma infecção mais séria, né, dando origem, inclusive, até a abscessos que têm que ser drenados, às vezes usar antibióticos também. Ou ficar com marcas, de repente, né? Isso. O problema, né, além dessa inflamação que incomoda, é as consequências desse processo inflamatório, né? Em algumas pessoas, isso pode ser acentuado a ponto de deixar manchas, né, que essas manchas podem ser, inclusive, permanentes ou até cicatrizes, né, dependendo da gravidade, né, se o processo é acentuado ou não. Né? Algumas coisas favorecem, né, o aparecimento de pelo encravado. Por exemplo, usar roupas apertadas naquela região, então atrito com a pele, com aquela área, né, pode prejudicar que o pelinho cresça corretamente, né? O fato de você também fazer depilação, né, com a lâmina, né? Você fazer depilação com lâmina no sentido contrário do pelo também favorece. Geralmente a gente tem mania de fazer isso, né? De baixo para cima, que na verdade o pelo cresce para baixo. Isso. É verdade. A gente tende a fazer isso porque dá uma sensação que a pele fica mais lisinha, né? Mas na verdade você depilar no sentido contrário favorece com que surja o problema do pelo encravado. Né? Então, são algumas dicas, né? Tentar não fazer essas coisas e tentar, claro, espaçar,
né? O ideal seria deixar o pelo crescer, né? Como isso não é uma opção para a maioria das pessoas, né, que culturalmente a gente depila, né, principalmente mulheres, depila pernas, depila virilha, axila, né, buço, enfim, né? Até faz depilação total nas áreas genitais, tanto para as mulheres quanto para os homens. Os homens também estão usando e tem os problemas também, gente, de passar gilete, tem gente que tem pele mais sensível. Mas falando em pele mais sensível, qual é o tipo de pele mais propício, né, para ter o problema e qual é o melhor para se tratar? Então, na verdade, a gente sabe que pessoas de pele negra, né, têm uma tendência maior a ter, tá? E quem tem o hábito de se depilar com frequência, né? Que o processo de depilação, como você está, ele sempre tem que voltar a crescer, então isso favorece que uma vez ou outra acabe entrando retornando e encravando o pelo, né? O tratamento hoje considerado o melhor tratamento, né, para pelo encravado seria a depilação a laser. Tá? A depilação a laser, como a maioria das pessoas chama de depilação definitiva, na verdade esse não é um termo correto, né? O ideal seria a gente falar em depilação prolongada, porque na verdade não existe depilação definitiva, né? Existem vários tipos de aparelho, né, que podem ser utilizados para depilação e quase todas as áreas do corpo podem ser tratadas, né? O mais importante é você ter a avaliação de um bom profissional, de preferência um dermatologista, né, que seja credenciado. Até estava comentando contigo, né, existe o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, que pode ser facilmente acessado, e lá você encontrar um dermatologista que seja credenciado pela sociedade. A sociedade é a entidade que o Conselho Federal de Medicina reconhece como representante dos médicos dermatologistas. Duas perguntas. A depilação a laser pode ser feita no buço, né? Porque tem mulheres que têm aquele bigodinho. Muita mulher, principalmente as mais morenas, né, depilam. E eu vejo no salão que geralmente as pessoas estão depilando o buço, né? E a outra pergunta é se a mulher fizer essa depilação na área genital, se dá para fazer o desenho que ela quer, né? Porque a mulher tem aquela mania de querer, cada um tem o seu estilo, né? Sim. Em relação ao buço, como eu lhe falei, pode sim ser feito, né, nessa área também, né? Claro que dependendo da área, do tipo de pele, do tipo do pelo, né, isso passa por uma avaliação e aí isso muda inclusive o número de sessões. Então, em alguns tipos de Geralmente são quantas sessões? Em média, são feitas 6 sessões. A gente diz em média porque cada paciente responde de um jeito que, como eu falei para você, depende dessa avaliação inicial da cor da pele, do pelo do paciente, né, da densidade, quer dizer, a quantidade que tem naquela área. Né. Cada sessão, ela retira mais ou menos 20% dos pelos, por isso que são necessárias várias sessões. Em média, para retirar o pelo daquela área, são mais ou menos 6 sessões. Tá certo? E claro que, como eu falei para vocês, isso não é uma coisa definitiva, né? Então, normalmente é necessário fazer uma manutenção. Geralmente anual. Exatamente. Muito interessante. E em relação ao desenho, como você estava falando, né? Que você me perguntou, é bem comum, né? Sim, tem pessoas sim. Até na Playboy eles colocam muito isso, né? Tem os desenhos lá que as mulheres dizem, não, isso eu gosto, isso eu não gosto. Os homens também. Ou tem gente que não quer desenho, quer tirar tudo, enfim. Isso, é possível demarcar aquela área que você não quer, então, atingir, né? E só fazer a depilação onde você quer retirar, né? Então, você consegue... Que sonho, né, mulherada? Que sonho ter isso como um problema mesmo. Porque a mulher, às vezes, nem está preparada, às vezes surge uma ocasião, né? Às vezes quer fazer uma surpresa, sente vontade naquele momento, mas não se preparou antes. Então, tem toda uma situação aí que a mulherada passa que é difícil, sim, né? No caso do pelo encravado seria o ideal. O ideal, né? Pois é, mas assim, voltando ao assunto da depilação, por exemplo, gente, eu estava conversando com ela aqui e eu cheguei à minha conclusão, tá? Eu cheguei à conclusão que você vai gastar mais ou menos para resolver os seus problemas de pelo, mais ou menos assim o que você gasta para fazer massagem por mês. Mais ou menos a mesma coisa. Porque tem gente que chega e diz assim, nossa, que sonho, se eu pudesse fazer, né? E não é tão caro, é questão de você se organizar e poder fazer, né? Mas assim, aquelas pessoas que ainda não têm condição, ainda não se organizaram, é melhor depilar com cera ou é melhor usar a Gillette?
Então, a depilação com cera, na verdade, você está arrancando o pelinho, né? A mesma coisa que você faz com a pinça, né? Seria o mesmo processo. Isso prolonga um pouco a depilação. A voltar, né? Exatamente. Custa um pouco mais a voltar. Exatamente, porque a gilete, na verdade, você está cortando na superfície da pele. Então, o pelinho, ele tende a crescer mais rápido. Por isso que a gente tem que fazer com gilete muito mais frequente do que faz com cera. E a gilete, às vezes, irrita também. Exatamente. Muitas pessoas também se sentem. Na verdade, tem gente que que o pelinho encrava mais com gilete e alguns encravam mais com cera. Então, na verdade, o melhor método é aquele que a pessoa testou e viu que incomoda menos para a pele dela. Falou, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage diferente, então a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? E vai uma dica aí para os homens também, que geralmente, hoje em dia está muito moderno, né, de os homens tirarem também os pelos totalmente, é que tem reclamações de homens, né, a doutora estava colocando aqui, mas enfim, eu fiz uma pesquisa também, conversei com algumas depiladoras, e elas me disseram que é muito comum, os homens têm medo de depilação, então eles não vão. E também não se sentem à vontade, porque imagina o cara ir lá na depiladora, né? Não, eu quero depilar. Tem até uns que vão, mas enfim, tem uns que não vão. Então a depiladora me falou que de repente aquela maquininha de fazer costeleta, né? De aparar a costeleta, aquela maquininha é uma solução para os homens e não irrita tanto quanto a gilete, né? Cada vez mais os homens estão buscando não só a depilação, mas outros também tratamentos cosméticos, né? Também hoje em dia os homens se preocupam com a aparência, isso também aumentou muito, assim, né? Então não é incomum, não é infrequente você ter no consultório, você atender bastante pacientes homens, ou a procura de tratamentos de pele, ou tratamentos para rejuvenescimento, enfim, né? E os homens se incomodam muito com a área da barba, né? Tem pacientes que praticamente fazem a barba todos os dias. Isso, além de ser um transtorno assim no seu dia a dia, né, de ocupar tempo, né, de despender tempo, tudo isso, ele também sofre bastante, tem muitos pacientes que sofrem também com essa questão do pelo encravado. E existe sim a possibilidade, assim como para mulheres, de você ter tratamentos para homens também. Os cuidados, na verdade, são os mesmos. Quais são os tipos de contraindicações da depilação laser? Então, é importante, né, que o paciente passe por essa avaliação para saber o tipo da pele, do pelo, né, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, pelos brancos ou pelos claros são mais difíceis de tratar, né. Pacientes de pele negra, né, eles também têm um maior risco de efeitos colaterais, porque o contraste, né, entre a pele e o pelo é menor e isso aumenta a chance de a gente queimar a pele do paciente. Então, uma das coisas que pode acontecer com o tratamento é você produzir, né, manchas também, ou se esse problema for muito acentuado, você pode, inclusive, deixar cicatriz ali no local. Não é incomum a gente ver no consultório pacientes que vêm, né, porque fizeram a depilação com profissionais que não são tão bem habilitados, né, que não são treinados, e eles acabam produzindo esses problemas que muitas vezes, inclusive, são permanentes. É verdade. Se você vai fazer uma coisa definitiva, né, gente? É a sua vida, é a sua pele, então tem que pensar muito bem. E sempre, eu digo, cada macaco no seu galho, né? Tem que procurar um bom profissional para que tudo dê certo. Exatamente. Doutora, agradeço muito a sua participação, foi um prazer, eu tenho certeza que todo mundo adorou, porque é um assunto muito interessante, né? E com certeza vai vir outras vezes que a gente estava conversando, né? Tem muitos assuntos interessantes aí para a gente falar. Eu estou à disposição, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Então, gente, a gente vai terminando esse bloco, nós vamos para um intervalinho e voltamos com um quadro da Limusine, chiquérrima hoje, para você. Oh, girl. When you smile at me